Um dos erros mais comuns de quem está começando no desenho agora é fazer os seus personagens como se fossem folhas de papel, sem volume nenhum, que mais parece aqueles bonequinhos que a gente faz quando é criança, sabe? Tudo conectado na folha de papel. Ou aqueles soldadinhos de cartas igual do Alice do País das Maravilhas. Se você desenha assim, não se preocupa, porque nessa aula você vai aprender qual é o segredo para desenhar igual os seus artistas favoritos. Eu me chamo Ricardo e nessa aula você vai aprender como desenhar com formas básicas, para deixar seus desenhos com volume, profundidade e passar a sensação de tridimensionalidade. Em outras palavras, você vai aprender tudo sobre o fundamento das formas, um dos 7 fundamentos e que eu considero um dos mais importantes. Essa é a terceira aula do curso de desenho do zero ao desenho de imaginação, em que você vai aprender a como desenhar de verdade para começar a criar tudo o que você quiser e imaginar com a ajuda dos 7 fundamentos do desenho. Se você ainda não viu as primeiras aulas, corre lá ver porque é super importante. Eu vou deixar o link delas aqui na descrição do vídeo e também nos cards. Sem mais enrolação, bora começar essa aula. Mas afinal, o que é o fundamento da forma? De maneira mais direta e simples, é o estudo de como desenhar com formas básicas ou as chamadas formas geométricas. Mas para que eu vou estudar isso se eu quero desenhar um personagem, um animal, um cenário? Calma, a gente vai chegar nisso. Você vai perceber que, na verdade, o fundamento das formas é justamente para facilitar o seu desenho, seja ele de um personagem, de um animal, de um cenário, de um veículo. Porque a ideia central do fundamento das formas é de que tudo, absolutamente tudo na natureza, tudo que existe, que foi criado pela humanidade, pode ser simplificada em formas geométricas. E por que isso é importante? Porque com formas geométricas fica muito mais fácil de você desenhar, por exemplo, um corpo, que na verdade é bem complexo, tem várias dobras, várias curvas, vários formatos diferentes. Então a gente precisa entender aquilo de uma maneira mais direta, mais simples e objetiva possível para tirar a complicação da frente, né? Para a gente conseguir visualizar como começar a construir aquele objeto, aquele corpo no caso. Senão fica muito difícil. Então as formas geométricas, o fundamento da forma foi criado justamente para gerar essa simplificação e te permitir ter um ponto de partida, começar de algo simples e ir construindo aos poucos até chegar nessa forma final, complexa e condizente com a realidade. Aqui um exemplo para ficar mais claro como a gente pode aplicar o fundamento das formas, por exemplo, no desenho de cabeças. Aqui, claro, a gente está mesclando vários fundamentos, tem a perspectiva, tem a forma, tem a anatomia, mas basicamente a gente está usando formas geométricas para representar uma rotação de cabeça, né? Percebe como eu desenho aqui várias poses de cabeça, vários ângulos de visão da cabeça. Então, é a partir do fundamento das formas e outros fundamentos, claro, que a gente vai chegar nesse resultado. E isso vai permitir você desenhar, por exemplo, cabeças em diferentes ângulos, diferentes poses, com muito mais facilidade. Da mesma maneira, eu fiz uma simplificação do que seria um pé, eu fiz um esboço a partir de formas geométricas para entender a estrutura, né, o volume, a tridimensionalidade desse pé, para depois construir em cima dessas formas geométricas todas as linhas finais de um pé. Fazer isso, começar um esboço através de formas geométricas, é muito mais fácil do que simplesmente começar numa página em branco, que você não tem guia nenhuma, você não sabe por onde começar, não sabe como posicionar, vai exigir muito mais esforço, muito mais trabalho começar no meio do nada, do que você começar, por exemplo, com um esboço com formas geométricas. Então, tem vários benefícios de estudar o fundamento das formas. E o que é mais engraçado é que, apesar do fundamento das formas ser um dos mais importantes, na minha opinião, porque ele é praticamente o beabá, né? Você precisa saber como utilizar as formas para criar todos os outros desenhos, né? Sem as formas você não consegue estudar a anatomia, a perspectiva, nada, você não consegue desenhar, simplesmente. E o que eu vejo é que, infelizmente, existe um desconhecimento total da existência do fundamento das formas. Eu vejo que os desenhistas iniciantes, eles pulam essa etapa por simples desconhecimento. E hoje eu vejo que esse problema surgiu principalmente por causa daqueles tutoriais super simplificados de como desenhar, principalmente de mangá, de anime. É triste dizer isso, porque eu também comecei por desenhos de mangá e de anime, e eu também sofria com isso, assim, eu não sabia, nunca pensei que existia o fundamento das formas, porque o que acontece? Nesses tutoriais de desenhos de mangá, principalmente, o que a gente vê é uma simplificação extrema do fundamento das formas. Se você já procura na internet, no YouTube, como desenhar cabeças de personagens, provavelmente você se deparou com algo mais ou menos assim, né? Começa com um círculo, faz uma linha no centro, pro meio do rosto, outra linha para a altura dos olhos ou da sobrancelha, aí faz outras linhas aleatórias, e aí você chega no rosto. E é isso aí.
Só que o que acontece é que desenhar formas geométricas super simplificadas dessa maneira, elas são muito superficiais, elas nem tocam no que é o fundamento da forma de verdade. E as pessoas nem sabem que é, de fato, o fundamento da forma que elas estão utilizando. É claro que eu não estou desmerecendo essa técnica, ela é muito boa, ela é muito útil sim, ela ajuda as pessoas a começarem no desenho, já começarem a desenhar de primeira, o que é ótimo, né? Porque ajuda as pessoas a terem esse primeiro contato, a perceberem que não é questão de dom, é uma questão de simplesmente tomar um caminho certo para começar a desenhar. Só que o problema é que a utilidade dessas técnicas, elas acabam por aí. É só o primeiro passo para você começar a brincar lá, se divertir com o desenho, mas você não consegue avançar, né? Porque você não entende o que está acontecendo, qual que é o conceito por trás dessa técnica aqui. Se o seu objetivo é só copiar desenhos, copiar personagens, essas técnicas estão ótimas, e aí você não precisa nem estudar o fundamento das formas. Só que se você quiser ir além, se você quiser começar a criar tudo o que você quiser, se você quiser criar seus personagens, começar a desenhar de imaginação, você precisa aprofundar, sair da superfície, sair dessas super simplificações do que é desenho, do que é fundamento e começar a estudar de verdade o fundamento das formas. E na minha visão, eu vejo que tem 3 grandes problemas nesse modo tradicional de aprender a desenhar, nessa super simplificação do que é o fundamento das formas e outros fundamentos como um todo. O primeiro problema de aprender a desenhar dessa maneira super simplificada é que você vai ficar preso às formas geométricas 2D, formas geométricas planas. Como você pode ver, isso aqui é só um círculo, ele não tem profundidade, você não consegue ver a tridimensionalidade desse objeto. Diferente dessa técnica aqui, que a gente imagina a cabeça como se fosse uma caixa com tridimensionalidade. Você consegue ver ela rotacionando, você consegue ver o outro lado. Então, é uma outra abordagem, uma outra maneira de desenhar e pensar sobre o desenho. E se você quiser sair da cópia e começar a criar os seus próprios personagens, criar seus próprios desenhos do zero, você tem que sair do desenho em 2 dimensões, porque o desenho de 2 dimensões ele é basicamente focado no desenho de observação. É aquele que você simplesmente copia os traços externos, só as linhas externas. Você não entende nada além daquilo, você não precisa aprofundar, você só simplesmente copia. Mas no desenho de 3 dimensões, você começa a entender como aquele objeto que você está desenhando funciona no espaço. Você começa a imaginar aquilo em 3 dimensões. E é isso que vai te permitir adquirir essa habilidade de desenhar a partir do nada, a partir de uma folha em branco, sem referência nenhuma, você pode criar algum objeto, porque você já tem esse entendimento na sua mente, na sua memória. Outro problema é que essas técnicas, no fim das contas, elas podem atrapalhar o seu desenvolvimento e até mesmo fazer você parar de desenhar. Porque é o seguinte, por exemplo, no caso de desenhar uma cabeça, você aprende que você só precisa fazer um círculo com uma linha no meio e fazer a linha dos olhos e é isso. Faz uma cabeça ali, um rosto com os olhinhos e pronto. Só que essa técnica, ela não te permite, ela não te dá o conhecimento suficiente para você desenhar, por exemplo, em outros ângulos, né? Fazer um rosto mais de lado, fazer um rosto olhando para cima. Você não consegue aplicar essas técnicas de forma efetiva, porque você não entende o conceito que está por trás dessa técnica, ou seja, o fundamento da forma, da perspectiva e da anatomia. E aí o que acontece? Você começa a se frustrar com seus desenhos, você começa a perceber que não consegue desenhar além daquilo que você aprendeu no tutorial, você só consegue desenhar exatamente aquilo que te ensinaram. Só que aí, aos poucos, você começa a acreditar que o problema é com você, que você não consegue desenhar em outros ângulos, de outras poses, não consegue ir além daquilo que te ensinaram no tutorial. Quando, na verdade, o problema é porque essa técnica é muito superficial e não te ensinou de verdade. E o terceiro e maior problema que existe quando você aprende dessa maneira muito superficial é que você pula a etapa mais importante do desenho. Entenda que existem 2 momentos quando você está aprendendo a desenhar. O momento da desconstrução e o momento da reconstrução. A etapa da desconstrução ela é a mais importante do desenho, porque é aí que acontece o aprendizado de verdade, porque você vai começar a observar aquela figura, aquele objeto, vai começar a analisar, entender como você pode resumir ela, simplificar com formas geométricas básicas. E é isso que vai te permitir recriar essa imagem, essa figura, posteriormente da sua imaginação, da sua memória, em qualquer ângulo. Você vai começar a entender de fato como aquilo funciona na realidade, do que ela é composta, né? Como elas se conectam, como é que, por exemplo, conecta o pulso com a mão, como é que funcionam os dedos, quais são as articulações, como você pode simplificar esse formato que aparentemente é complexo em formas geométricas básicas. E você precisa passar por esse momento de desconstrução por conta própria, porque assim você vai entender qual é o processo de reconstrução.
Só que o que acontece, que a gente vê nesses tutoriais por aí, é que acontece justamente o oposto. Eles te dão tudo mastigado, simplesmente toma, faça assim, siga isso aqui e pronto. E aí acontece aquele velho ditado de dar o peixe em vez de ensinar a pescar. Ou seja, você não aprendeu a desenhar, você aprendeu a copiar traços. Por exemplo, sabe qual que é o conceito e a origem por trás dessa técnica que utiliza um círculo para desenhar a cabeça? Na verdade, ela é uma super simplificação de uma técnica muito mais complexa, muito mais profunda, que na verdade visualiza o crânio, a parte superior da cabeça, como uma esfera, ou seja, um objeto em 3 dimensões e não em 2 dimensões como um círculo. E não para por aí, porque essa esfera ela não é uma esfera perfeita, ela é cortada dos lados, porque, como você pode ver, o rosto ele é mais reto na parte lateral da cabeça. Então a gente simboliza isso cortando as laterais dessa esfera. E é a partir dessa esfera que a gente começa a construir o rosto em 3 dimensões. Percebe que é muito diferente de você fazer um rosto super plano que nem esse aqui, e esse que ele tem um volume, que ele tem perspectiva, ele tem rotação. Percebe que, inclusive, essa linha dos olhos, ela acompanha a esfera em 3 dimensões, que ela está acompanhando a superfície dessa bola. Essa técnica de desenhar cabeças com formas geométricas foi muito divulgada pelo ilustrador Andrew Loomis, que o livro que ele publicou tem mais de 70, 80 anos, sei lá quando que foi publicado. Então, na realidade, essa técnica é só uma super simplificação dessa outra técnica muito mais completa e que, de fato, faz você aprender a desenhar de verdade. E é por isso que o fundamento da forma ele é super importante, porque ele é, de fato, como se fosse um esqueleto de tudo aquilo que você vai desenhar, seja ela um corpo, um objeto, um carro, um cenário. Mas o que acontece é que eu vejo que a grande maioria dos desenhistas iniciantes, eles querem aprender anatomia, eles acabam pulando essa etapa, né? Eles já querem desenhar logo um corpo bombadão, escultural, mas como é que você vai desenhar um corpo legal, né? Um corpo musculoso, um braço musculoso, se você não consegue nem passar a ideia de tridimensionalidade para um objeto simples, se você não consegue entender como dar forma àquele braço ou aquela perna. Aprender anatomia sem o fundamento das formas vai te resultar em desenhos muito feios, porque vai ser uma massa de linhas sem volume nenhum, sem profundidade, sem coerência nenhuma com a realidade. Então, é uma grande perda de tempo. E também vai te gerar muita frustração, porque você nunca vai chegar no resultado que você quer e não vai entender o porquê, né? Qual que é o problema. E aí você vai começar a pensar que o problema é com você, mas não é. É porque você pulou uma etapa fundamental do desenho. Entender esse conceito, ele é transformador, porque é aí que você começa a desenhar de verdade. Antes das formas, você só está brincando no desenho, você só está no playground. Eu entendi isso mais ou menos lá em 2018, quando eu estava voltando a desenhar e eu queria aprender rápido, né? Eu queria entrar no mercado de arte rápido, e aí eu comecei a criar o que eu chamo de faculdade de artes em casa, né? Que é o meu próprio método para aprender a desenhar. E para isso eu comecei a observar como os mestres desenhavam, né? Por exemplo, eu ficava assistindo aulas do Kim Jong-gi no YouTube, e eu via como ele utilizava formas geométricas para tudo que ele desenhava. Na hora dele ensinar, ele mostrava dessa maneira, e vários outros artistas também demonstravam isso. E aí comecei a ficar curioso. Opa, como assim? Por que eles fazem isso, né? E aí eu fui pesquisar e eu vi que era o fundamento das formas, que até então, para mim, não era muito claro. Como eu falei, eu comecei pelo mangá, pelo anime, e aí eu só sabia desenhar daquela maneira simplificada, com um círculo na cabeça e só, assim. Eu não sabia mais como utilizar as formas de outra maneira. E aí eu fui pesquisando, me aprofundando cada vez mais, e aí eu via repetidamente vários artistas bem-sucedidos indicando o fundamento das formas e desenhando, ensinando dessa maneira, e foi aí que meu desenho começou a melhorar muito, porque eu comecei a entender os 7 fundamentos, mas principalmente por causa do fundamento da forma, porque é ele que tira a gente do desenho iconográfico, né, de símbolos ou em 2D, e coloca a gente no desenho em 3 dimensões, que a gente vê nas animações, nas artes dos artistas que a gente tanto admira. E quais são os benefícios de desenhar com o fundamento das formas? O primeiro é dar essa sensação de volume e tridimensionalidade para aquilo que você desenha. Dá uma olhada nesse desenho. Nessa parte aqui da planta, você praticamente consegue sentir a curvatura desse objeto, dessa figura. Você consegue perceber que ela não é simplesmente esse contorno, né? Não é algo dessa maneira, por exemplo. Não é um círculo chapado reto, que não tem volume e profundidade nenhuma. Que, na verdade, ela tem uma reentrância nessa parte interna muito mais funda e faz como se fosse uma borda aqui, né? Tem uma grossura nessa parte da planta. Que essa parte da planta, na verdade, parece mais um donut ou uma boia igual do Kiko. O segundo benefício de desenhar com as formas básicas é que ele vai facilitar muito o seu desenho. O seu processo de desenho vai ficar muito mais tranquilo, porque ele vai quebrar o desenho em etapas, em fases.
Você começa pela construção, utilizando formas básicas, e aí você vai somando no desenho, você vai adicionando elementos até você chegar no desenho final. E aí é muito mais fácil você construir, porque se torna um processo linear, gradual, e que você não precisa ficar pensando em várias coisas ao mesmo tempo, você não fica pensando, por exemplo, deixa eu medir a proporção aqui, ver se está tudo simétrico, correto, se essas linhas estão no ângulo certo. Você vai fazendo tudo em etapas, e isso com certeza é muito mais simples e mais fácil de fazer. E o terceiro benefício de utilizar as formas básicas para começar os seus desenhos, fazer esboços, é porque ele vai te permitir desenhar qualquer coisa. Por exemplo, antes eu não conseguia desenhar mãos, eu tinha uma dificuldade tremenda, e eu acho que a grande maioria dos desenhistas tem essa dificuldade, e aí sempre saía daquele jeito, parecia uma folha de papel, né, uma luva furada sem nada dentro, mas aí com o fundamento da forma, ficou muito mais fácil de estruturar a mão, porque eu entendi agora como é que eu poderia montar ela do começo ao fim, como é que eu ia fazer nessas etapas de construção para que ela conseguisse chegar no final com uma sensação de volume, com uma sensação de realismo. Então, até as coisas mais difíceis, quando você quebra em formas geométricas básicas, fica muito mais fácil de você construir, fica muito mais simples e direto de você entender e chegar num desenho final legal, consistente e bonito. O quarto benefício de estudar as formas básicas é porque mais para frente ele vai te permitir desenhar de memória ou de imaginação. Você vai conseguir criar com muito mais facilidade tudo aquilo que você quiser, né? Tudo aquilo que você estudou, você vai guardar aquilo na sua memória, que é o que eu chamo de bagagem visual, né? Você começa a arquivar memórias visuais na sua memória e aí você tende a usar menos referências mais e mais, né? Porque quanto mais a sua bagagem visual aumenta, mais você vai conseguir resgatar isso da sua memória e começar a criar do nada, começar do zero e criar seus desenhos de imaginação. Por exemplo, esse esboço da esquerda eu fiz totalmente de memória, não olhei para nenhum lugar, porque eu já entendi como funciona a mão, eu já entendi como funciona o corpo, eu já sei a estrutura, eu já fiz todo o processo de desconstrução do fundamento das formas e entendi como esse conjunto das partes do corpo funcionam. Então eu tenho um bom entendimento para conseguir criar do zero de imaginação e criar minhas próprias artes. Mas o maior benefício de estudar o fundamento das formas é porque ele vai desenvolver a sua visão 3D e sua visualização mental em 3D, que são duas habilidades que fazem parte daquilo que eu chamo de olho mental do desenhista, que na verdade é composto por 3 habilidades. A outra é a régua visual, que é a sua capacidade de medir proporções, medir distâncias, alinhamentos, simetria. Mas é a visão em 3D e a visualização mental em 3D que é a grande virada de chave. Porque quando você começa a visualizar os objetos, as figuras, né, as partes do corpo em 3 dimensões através do uso das formas básicas, aí o seu jogo muda, porque você vai começar a entender que o que você está desenhando não é simplesmente algo reto, não é um contorno de linhas, mas é algo com volume. Você começa a... É meio doido isso, mas você começa a sentir o volume das coisas, e você começa a acreditar que isso realmente é um pé de verdade, assim, ele tem uma curvatura. Por exemplo, quando eu desenhei esse pé, a todo instante eu sabia que essa parte de cima do peito do pé, ela tem uma curvatura, ela tem um volume, e não é algo que eu poderia simplesmente fazer uma linha reta aqui, como se fosse plano. Na verdade, se eu quiser fazer uma linha, se eu quiser, por exemplo, colocar um tecido por cima desse pé, eu tenho que acompanhar essa forma, eu tenho que respeitar o volume dessa forma, e eu entendo, então, que esse pé, ele tem uma grossura, ele tem uma massa. Então, você começa a visualizar isso e acreditar nisso, e é aí que você começa a desenhar com profundidade, com volume, em 3 dimensões. E esse é o grande benefício do fundamento das formas. E é essa habilidade de ver e desenhar em 3 dimensões que separa um desenho amador de um desenho legal, bonito, aqueles que a gente admira e fica vendo no Instagram. Se você não estudar o fundamento das formas, as formas básicas, você nunca vai sair do desenho de cópia. Você pode ficar anos e anos copiando, fazendo fanarts aí infinitos, pode ficar até muito bom nisso, na observação, mas você nunca vai conseguir criar de imaginação algo do zero, seu, porque você não vai conseguir entender o que está por trás daqueles desenhos, você não vai entender como construir um personagem do zero. Inclusive, isso é o que eu mais vejo, é o que eu mais ouço, um monte de gente falando que desenha desde que se conhece por gente, há 4, 5, 6 anos desenhando. E aí quando eu vou ver os desenhos, são desenhos muito básicos, muito simples, normalmente de cópia, e quando faz de criação, de imaginação, são desenhos que você percebe que não tem estrutura, não tem volume, não tem profundidade, porque justamente aquela pessoa achou que estava aprendendo desenho, mas ela não entendia o que estava acontecendo por baixo, ela não entendia como montar um personagem, como fazer as formas se conectarem e darem a sensação de volume. Então, de fato, não adianta você praticar sem o fundamento das formas. Bom, e qual é o melhor momento para você começar a estudar o fundamento das formas? Na verdade, o quanto antes,
melhor. O ideal é você já começar de cara, entender, ter uma noção do que é o fundamento das formas e também o fundamento das linhas, porque as formas geométricas elas são feitas de linhas, né? As linhas compõem todos os nossos desenhos, então esses dois fundamentos eles são os mais básicos que você vai encontrar. Inclusive eu já queria até comentar do maior erro que você pode cometer ao estudar o fundamento das formas, que é subestimar as formas básicas. É você simplesmente acreditar que é só um desenho de quadrado, círculo e cilindro. Não é só isso, é muito mais, como você já viu, eu espero que você já tenha entendido, que ele vai te permitir desenhar tudo o que você quiser. E aí o que acontece? Quando as pessoas subestimam o fundamento das formas, elas vão praticar pouco. Elas acham que vão preencher só uma, duas folhas ali e pronto, já entendeu como desenhar um quadradinho. Só que não é assim, ele é muito mais complexo. Desenhar um quadrado, inclusive, um cubo, é muito mais difícil do que você imagina. Eu já comentei na aula anterior, na aula de anatomia, mas eu vou reforçar aqui de novo. Desenhar cubos em perspectiva, do jeito certo, tudo alinhado, tudo certinho, não é fácil, principalmente quando os ângulos mudam drasticamente. Então, estude, se dedique, não subestime o fundamento das formas. Beleza, entendido tudo isso, como é que você começa a estudar o fundamento das formas de uma maneira prática? Primeiro, você precisa entender que existem 3 tipos de formas básicas. A primeira são as formas geométricas, a segunda, das formas orgânicas, que na verdade são junções aí, principalmente de cilindros e esferas, e por último, as formas planas, que mesmo não tendo um volume, né, não tendo uma grossura, ainda assim elas vão ser impactadas pela perspectiva, elas existem num espaço 3D e a gente precisa entender como elas se movimentam, como elas se dobram nesse espaço em 3 dimensões. O ideal é você começar a praticar pelas formas geométricas, porque elas são a base para todas as outras praticamente, né? As outras são meio que variações, digamos assim. E porque também, com as formas geométricas, você já consegue esboçar, criar vários desenhos a partir delas, porque, como eu já falei, tudo na natureza pode ser construído a partir dessas formas básicas. E aí o que acontece? Dentro das formas geométricas, existe uma segunda divisão que separa em figuras planas e figuras espaciais. As formas planas, como o próprio nome diz, são em 2 dimensões, e as formas espaciais são as de 3 dimensões. O círculo vira a esfera, o quadrado vira o cubo, o triângulo vira uma pirâmide, e aqui a gente tem uma variação, uma mescla, né? O triângulo com o cilindro, a gente encontra o cone. É a base do cilindro com uma parte do triângulo aqui, a parte cônica. E o cilindro, que é uma forma mais única, mais específica, mas que, acredite ou não, pode ser derivado do cubo, porque você pode colocar ele dentro dessa forma, né, encontrar a forma do cilindro dentro do cubo. Mas, basicamente, o estudo do fundamento das formas vai acontecer com essas figuras espaciais em 3D, principalmente com a esfera, o cubo e o cilindro, que são as 3 formas que mais acontecem, mais ocorrem na natureza e também nos objetos criados pela humanidade. Antes de falar dos exercícios que você pode praticar, propriamente dito, eu queria comentar que, na verdade, você não tem como você estudar o fundamento das formas totalmente isolado, tá? Porque, como você percebeu, eu precisei muito do controle também dos meus traços, ou seja, do fundamento das linhas e entender como eu posso trabalhar com elas. E você precisa desse trabalho inicial com as linhas para ter essa firmeza, para ter esse controle, para conseguir fazer, por exemplo, um círculo minimamente legal, né, que não seja algo totalmente torto, né? Então você precisa ter uma confiança, adquirir esse controle do seu braço, do lápis, para conseguir fazer umas formas melhores, né, mais adequadas, porque também não adianta, se você fizer uma forma totalmente torta, sem firmeza nenhuma, ela não vai convencer de que é uma forma em 3 dimensões, né? Vai ser só um monte de risco no papel. E também não tem como você estudar o fundamento das formas sem a perspectiva, porque toda forma, toda figura vai estar posicionada numa determinada perspectiva. Por exemplo, esse cubo está numa perspectiva. Essa pirâmide também está orientada a uma perspectiva. Todas as formas elas vão estar orientadas a uma perspectiva. A gente vai estar vendo elas de um determinado ângulo, de uma determinada posição. E isso vai impactar na maneira como a gente vai desenhar essa figura. Inclusive, o primeiro exercício que eu indico, ele na verdade é um exercício de perspectiva, porque você precisa entender como é que funciona a perspectiva aplicada a uma figura, e normalmente a gente vai começar pelos cubos. Eu não vou me aprofundar nesse exercício, eu vou te pedir para você esperar a próxima aula, que é de fundamento de perspectiva, para você entender os conceitos e como executar essa prática aqui, como fazer esse exercício.
O que eu posso te adiantar é que, basicamente, esse cubo ele vai ser impactado de acordo com a perspectiva que ele vai estar posicionado. E tem a perspectiva de 1 ponto, 2 pontos e 3 pontos de fuga. No caso, a gente tem um ponto de fuga só, onde todas as linhas estão direcionando para esse mesmo ponto. E aí, a gente tem uma determinada perspectiva desse objeto. Quando a gente tem uma perspectiva de 2 pontos de fuga, a gente vai ter uma distorção desse objeto. Vai ser bem diferente, tá vendo? São cubos em ângulos bem diferentes. E aí tem a perspectiva de 3 pontos, que vai distorcer ainda mais esse cubo. Mas o que você pode fazer, já para treinar de uma maneira mais intuitiva, como desenhar um cubo, por exemplo, você pode pegar um objeto aí da sua casa, e tipo esse aqui, uma caixinha ou algo do tipo, uma caixa de sapato, sei lá, qualquer coisa, uma embalagem, e desenhar em diferentes posições. Você pode segurar esse objeto e ir variando o ângulo para você entender como é que os cantos, né, vão ser deformados de acordo com a sua perspectiva desse objeto. E aí, aos poucos, você vai entendendo qual é a anatomia, digamos assim, dessa forma, né, como ela vai ser impactada de acordo com a perspectiva aplicada. Em relação às esferas, a gente vai esbarrar aí no fundamento das linhas, porque a gente treina muito fazer esferas em exercícios de linha. Então, para você ter controle do braço, controle do lápis, também ter precisão. E aí, a gente vai falar mais sobre isso na aula específica de linhas. Bom, já que os cubos a gente vai ver na aula de perspectiva e as esferas a gente vai aprender muito quando a gente fizer os círculos nas aulas de linha, eu vou demonstrar como você pode construir essas 3 outras formas que são um pouco mais independentes. Para você fazer uma pirâmide, você começa com um quadrado. E aí pode ser em qualquer posição, tá? Qualquer ângulo. Sai meio retângulo, mas vamos aí. E em seguida, você vai encontrar a diagonal no interior desse quadrado, de um canto ao outro, dos 2 lados. A intersecção é o meio da pirâmide. Feito isso, é só você levantar uma linha guia para indicar o centro e o comprimento, o topo dessa pirâmide. No caso aqui vai ser o topo dessa pirâmide, o limite dela. E aí é só conectar os 4 cantos a esse topo. O cone e o cilindro são bem similares. Você começa com uma linha guia que vai indicar o comprimento e o centro dele. Eu vou começar pelo cilindro, tá? E aí, numa das extremidades dessa linha, você vai criar uma elipse, que no caso é um círculo achatado. Por exemplo, nesse copo aqui, no meu copo de água, aqui você está vendo o círculo perfeito, totalmente de frente para você. Porém, conforme vai mudando a perspectiva que você tem desse objeto, esse círculo se transforma numa elipse, percebe? Ele vai achatando e vai mudando de ângulo de visão. O ideal é fazer essa elipse bem dividida por essa linha do meio. Nem sempre é possível, mas o quanto mais você conseguir, melhor. E aí do outro lado você vai fazer uma outra elipse, porém com um ângulo de abertura maior. E é importante você tentar fazer o mesmo tamanho de elipses, porque assim a gente vai conectar esses 2 lados, que nem agora aqui. E o que acontece? Esse lado menor, mais estreito, é o que está voltado para a gente, que a gente consegue ver o topo. É como se fosse esse copo aqui. Essa parte do topo do bocal, ela é mais estreita. E aí a gente vê o fundo dele um pouquinho mais alargado, por causa da perspectiva que a gente está vendo essas elipses. Para indicar o topo, você pode fazer alguns riscos assim, para indicar o lado que a gente está vendo. O cone é praticamente o mesmo processo do cilindro. Você vai fazer uma linha indicativa do centro, uma elipse para a base, e vai conectar os lados ao topo do cone. Mas e depois, como é que eu aplico isso num desenho? Aprender a desenhar as formas básicas corretamente é só a primeira etapa. É de fato como se fosse o nosso beabá, o nosso aprendizado do alfabeto visual do desenho. A gente aprendeu a desenhar as letras e agora a gente precisa aprender a como criar as palavras, as frases e os parágrafos. E aí, no nosso caso, esse próximo passo de juntar e criar formas mais complexas é o que eu chamo de desenho de construção, ou também conhecido do inglês de Dynamic Sketch. E aí, como é que funciona? Você pode praticar as formas básicas fazendo desenhos de figuras, objetos, qualquer elemento
que tenha uma forma mais geométrica. Por exemplo, eu vou fazer uma demonstração com essa figura. Esse queijo ele é basicamente geométrico, ele só tem duas formas. Uma mais piramidal, mais triangular, e outra circular, para os buracos do queijo. E como é que funciona o desenho de construção? Ele é diferente do desenho de observação, porque no desenho de observação, basicamente o que você vai fazer é fazer os contornos, né? Ver como que você pode chegar no resultado final mais parecido com a referência. Só que no caso do desenho de construção, a gente vai construir o desenho a partir de formas básicas, formas geométricas aqui no caso. Ou seja, o desenho de observação ele está mais focado nos contornos, nas bordas ou na silhueta do desenho, enquanto no desenho de construção, o nosso foco é nas formas geométricas, em como passar solidez, volume, perspectiva e fazer esse desenho ficar o mais realista possível, o mais tridimensional possível. E a todo instante eu estou pensando que esse queijo é de fato um objeto em 3 dimensões, que ele está na minha frente e eu consigo rotacionar ele. Então eu estou imaginando a grossura dele, o peso, a massa, como que ele se posicionaria num espaço 3D de verdade. Então você precisa imaginar como que é essa forma em 3 dimensões e não ver somente os contornos, as bordas daquilo que você está observando. Você tem que imaginar, inclusive, o lado oposto que não está visível para você. E dá uma olhada que eu desenho essas linhas que não estão visíveis para mim, eu imagino elas no espaço, como elas seriam posicionadas, como se eu tivesse uma visão de raio-x. E é isso que você tem que praticar, essa visão que vê através dos objetos, como se eles tivessem de fato volume. É como naquele software de modelagem 3D, a gente está criando um modelo em 3D, só que em papel, em grafite. E a gente tem que imaginar também isso na nossa mente, como se fosse de fato um objeto com volume e massa, rotacionando na nossa cabeça, e a gente conseguisse visualizar ele em vários ângulos, através dele, enfim, brincar com essa forma em 3 dimensões. Se você curtiu essa aula e aprendeu algo novo aqui comigo, deixa seu like, porque isso é super importante para divulgar esse conteúdo para mais pessoas e também ajudar o canal a crescer e me dar aquela forcinha para eu continuar com mais ânimo e continuar produzindo mais vídeos como esse. E se você é novo por aqui, está curtindo o conteúdo, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma nova aula. Muito obrigado e até a próxima!